Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, os nossos convidados, mais que especiais, vieram de uma escola daqui de Santa Maria, que é a escola, e agora eu vou pedir ajuda para a aluna Kelly, do 6º ano, me dizer o nome da escola dela. Escola Rural Ilha de Nondeveramini, que é a escola Guarani daqui de Santa Maria. Estamos com a diretora, a professora Cirlete Maria Bittencourt Frigueto, que é licenciada em História pela UFSM e pedagógica pela Uninter, mestre em Políticas Públicas e doutorandas em Educação pela UFSM. O professor Eduardo Coelho, que é professor também na escola de língua portuguesa e língua espanhola, trabalha no estado desde 2002. Também trabalha como professor particular de língua espanhola, tradutor de textos e tradutor simultâneo. E a Kelly, que nós ouvimos falando o nome da escola, a Kelly Benites, que é estudante do 6º ano. Sejam muito, muito bem-vindos ao T-Move. Eu acho que essa conversa, com certeza, será de muitas aprendizagens e muito, muito interessante. Muito obrigada pela presença de vocês. T-Move tem uma pergunta que é inicial e ninguém escapa dessa pergunta, que é o que dá título ao nosso programa. Então, vou começar pela professora Cirlete. O que te move? Bom, o que me move, onde eu estou no momento, é a vontade de partilhar, de buscar, de criar, né? São as emoções que eu tenho vivenciado com essa comunidade escolar, de buscar sempre coisas novas, porque é uma comunidade indígena que se move muito, é muito criativa, muito potente, ela está sempre criando, buscando. Então isso realmente me motiva a levantar todos os dias e passar o dia todo lá com eles. Isso realmente me move muito, inclusive na minha vida pessoal. Ai, que legal. E professor Eduardo, o que te move? Bastante similar ao que a Profilete acaba de dizer. Eu creio que o que me mova seja o desejo de ver mudanças reais acontecendo em uma sociedade tão machucada pelas questões socioeconômicas e por preconceitos que são totalmente absurdos e que já deveriam ter sido ultrapassados. Mas como isso não acontece, eu creio que o que me mova seja justamente como para a Leti essa necessidade
de ver as coisas acontecendo em uma comunidade Mimiá-Guarani de pessoas extremamente capazes, inteligentes e que sofrem de um preconceito social absurdamente grande. Nossa, realmente concordo plenamente contigo. E Kelly, o que te move a estudar? Porque pelo que eu sei, tu é bem estudiosa. É uma alegria estudar. Meu pai sempre diz para estudar, para realizar meu sonho e tal, as coisas. Por que cientista? Fiquei curiosa. Me comove mesmo saber do sistema solar e tal. Isso, eu gostei sempre de estudar, sempre estudar com meu professor Dudu e com o meu professor Dilson, que eu gosto de estudar também, às vezes. E o motivo de eu gostar de astronomia e coisa é porque faz sentido. Eu gosto sempre de estudar. Eu gostaria que vocês falassem sobre a escola. A nossa escola, ela é uma escola, não vou dizer diferente, ela é uma escola peculiar, onde a gente tem uma forma, juntamente com os professores, com os alunos, né? E tá aqui a Kelly, que depois pode comentar, e o professor Dudu, da gente vivenciar o nosso dia a dia, da nossa aprendizagem. Ela é uma escola bilíngue, bidocente, que atende da educação infantil ao ensino médio, mais EJA. Né? Ela está localizada dentro da aldeia Guavirá-Taporã, né? Dessa aldeia Guarani aqui em Santa Maria. E a gente tem um trabalho junto com a comunidade que busca assim, inserir a cultura juntamente com os ensinamentos que a BNCC proporciona, né? Nos propõe. Então, é feita uma análise junto disso tudo, junto com a comunidade, e dessa forma a gente prepara, né? Os professores buscam preparar as suas aulas. E a gente vê também a necessidade, né? A grande preocupação que a gente tem ali, a necessidade de manter essa cultura, de manter a questão assim da língua, dos saberes. Então a gente busca ter um cuidado muito grande de não interferência, por mais que a gente sabe que a gente de uma forma ou outra interfere, né? A gente vai estar interferindo nessa comunidade escolar que vai replicar, né, de alguma forma dentro da comunidade Guavirá-Taporã. Porque a gente sabe que tudo que a gente semeia, ele brota de uma forma ou outra, nos mais variados espaços e formas. E essa nossa preocupação em manter, ela é feita juntamente com os professores indígenas, porque dentro da nossa comunidade, a gente tem assim da pré-escola até o 5º ano, como eu falei da bidocência, nós temos o professor indígena e o professor não indígena. Então, a gente busca alfabetizá-los, né, essas turmas, nas duas línguas de forma concomitante. E do 6º ano até o ensino médio, a gente tem daí as disciplinas em Guarani, ministradas pelos professores indígenas Guarani, que são línguas, valores e artes, tá? E temos agora, com a implantação do ensino médio, as disciplinas que são de cunho indígena, que foram criadas através de estudos junto com a SEDUC, né, onde tivemos a representação da 8ª CRE, né, que muito nos apoia, que muitas das nossas conquistas, não dá para dizer aqui, que a gente só conseguiu muitos projetos, incentivos, porque a gente tem um apoio, né, significativo deles. Então, a nossa coordenadoria tem nos apoiado. E esse ensino médio que foi feito, ele inicialmente começou na nossa comunidade, a gente levou uma proposta para a SEDUC, depois foram feitas uma série de reuniões lá, e este ano a gente conseguiu implantar. Então, foi um resultado que nasceu daqui, teve também a necessidade política, né, que era algo que deveria acontecer, mas nossa comunidade fica muito feliz porque das 7 disciplinas, dos 7 componentes
que são indígenas, 5 saíram praticamente da nossa comunidade, né? Da linha que a gente optou, né? Foram 2 propostas guaranis realizadas, né? E a gente optou pela nossa, é óbvio, né? Que nós trabalhamos 2 anos junto com a comunidade fazendo e que a gente agora está pondo em prática. Então, assim, a nossa escola, ela é uma escola, assim, muito ativa, que foi isso que eu disse que me move muito. Por quê? Porque a gente sempre está com algum projeto, né? A gente está buscando dentro da linha pedagógica, dentro da linha social, a gente tem muitos parceiros para auxiliar também nossos alunos e as suas famílias, e como eu disse, recai novamente no auxílio à comunidade, mas tudo feito a partir ali da escola, e sempre com esse cuidado de não intervir diretamente lá dentro, né? Porque uma coisa que a gente trabalha com os nossos professores indígenas, e os indígenas têm nos auxiliado, é que existe uma diferença entre educação escolar indígena e educação indígena. A educação dos saberes indígenas deve ser feita pela comunidade, pela família. E a educação escolar indígena é o que a gente está produzindo dentro da comunidade escolar, nessa forma de auxílio concomitante com os saberes indígenas, que os professores são os grandes responsáveis, né, em ensinar. Os professores indígenas ensinando os professores não indígenas, né? E sem contar que o fermento disso tudo que nos motiva e também nos ensina no dia a dia são os nossos alunos, como a Kelly. Porque nós temos os professores, mas os alunos também fazem parte disso. Eles são uma parte viva desse ensinamento para nós não indígenas. Eles vêm nos colocando dia a dia o que nos cabe fazer, como fazer. E o pouquinho que a gente sabe, né, que é de falar uma palavrinha, mesmo que errada, a gente fala no Guarani, é eles que nos ensinam, né? Então, eu tenho um prazer muito grande de estar nessa escola, né? Eu aprendo muito com eles e digo, né, que eu sei muito pouco, né, porque é uma vida que eles têm. Tá aí agora nas mídias, né, quantos sítios arqueológicos têm encontrado da cultura guarani. Então, para ver que o que a gente sabe é nada, mas o nosso maior cuidado lá enquanto escola e de produzir esse espaço de educação é de não ferir e sim consolidar, melhorar, né, a vida deles lá, sem ferir essa questão da cultura, da língua, sempre prevalecendo. A gente diz, né, que ela nós temos apenas 2 línguas, não é bilíngue não, porque nós temos lá dentro o Guarani como língua mãe, porque as crianças conversam só em Guarani, né, o português conosco e uma incidência muito grande agora do espanhol. Né? Então, antes a gente tinha o espanhol, né, Dudu, como uma disciplina. Agora não, nós temos como vivência. Nós temos muitos alunos que vieram da Argentina e eles, além de falar, eles falam Guarani e espanhol, e o português é uma dificuldade muito grande. Então, até para a gente se comunicar com eles e eles conosco. Nós estamos, então, aprendendo junto. Daí o Dudu está sendo sugado de todas as formas, né? Ai, que legal, que vivência, que aprendizado deve ser todo dia. E eu fico muito feliz com essa questão do ensino médio, porque eu acho que quando eu estava na CRE, vocês estavam começando, né, o processo. Então, olha que alegria saber que deu certo e que vocês estão... E além de dar certo, Cida, assim, ó, de todo aquele processo que você acompanhou o início... Agora os alunos já são nossos, porque quando você estava nos ajudando, eles tinham de estar matriculados numa outra escola, vinculados, né, ali, e atuando, né, dentro da nossa. Então a atuação era lá e a vinculação, né, legal era em outra escola. Agora não, agora são todos nossos, tudo lá. Então estamos com tudo redondinho, certinho, né? Então pra gente é uma grande vitória. Ai, que interessante. E antes de passar para o professor Eduardo, e esses alunos, esses professores indígenas, eles são da comunidade, eles vieram, como é que é
Quem são eles? Os nossos professores indígenas que a gente tem ali são pessoas da comunidade, tá? E nós temos, assim, um grupo de professores indígenas muito bom. E eu estou lá desde 2018 e eu posso dizer assim que nós temos agora um grupo, assim, mais do que tudo, envolvido, dinâmico, criativo e que não tem medo de se mover. Tanto que uma das conquistas deles agora, recentemente, né, que também faz parte da universidade, eles fizeram junto com o pessoal da universidade aquela proposta do Parfor, né, e nós vamos ter aí então a primeira edição do curso, né, de Educação Intercultural Indígena Guarani. Então foram os professores de lá que junto aqui com o pessoal da universidade sentaram, estudaram os professores indígenas, por isso eu digo, eu tenho muito orgulho deles, né, e assim alguns alunos que pretendem vir, que foram nossos, que se disponibilizaram a sentar, estudar, ler, fazer, né, e realmente as coisas estão acontecendo. E o que é interessante é que não é uma coisa pensada de fora, né? Porque às vezes, por melhor que sejam as intenções, o que vem de fora às vezes não atende às reais necessidades, né? E esse trabalho colaborativo, pensando junto, é importantíssimo para que as coisas deem certo, né? Sim. Que legal. Professor, então, como é que está sendo a experiência numa escola, né, indígena, que a língua mãe é o Guarani, e o espanhol, assim, então, virou a segunda língua, e o português é o terceiro. Terceira. A experiência é absolutamente maravilhosa e única, né? E eu quero contar um pequeno episódio que me aconteceu. Eu fui para a escola especificamente para substituir uma ex-aluna que teve problemas de saúde. E no primeiro mês eu chamei o cacique, que na época era o Jonathan, o pai da Kelly, e disse para ele: eu estou indo embora. Me recuso a continuar aqui. Por quê? Porque simplesmente os alunos não olham nos meus olhos. Eles não falam uma única palavra, eles baixam a cabeça e ficam quietos o tempo inteiro. E a resposta foi: isso porque eles te respeitam. Ai, eu chego a me arrepiar. Se eles te olharem nos olhos, eles estarão te agredindo. Quando alguém mais velho fala, é a obrigação deles ouvir. Então isso assim foi absurdo, absurdo. Não bastasse, 3 meses depois, eu fui batizado como professor Jecupê, que é uma honra quando eles nos batizam. Significa um respeito muito grande que eles estão tendo. A Profilete é a batizada, o nosso coordenador, enfim, os demais professores, a grande maioria também são batizados em Guarani. E isso tem um significado muito especial. E dentro desse trabalho, eu acabei por observar, tivemos muitas conversas a respeito disso, né, com a Leti, com o Prof. Éder, enfim, posteriormente com o Prof. Dilson, a respeito do fato de que, diferentemente de nós, que somos chamados de juruás, ou seja, pessoas não indígenas, o Mimbiá Guarani visualiza algo, desenha esse algo que ele visualizou, que ele pensou, que ele imaginou. Posteriormente, ele passa para a língua guarani, posteriormente para a língua espanhola ou para a língua portuguesa. Então, é um processo totalmente diferente de ensino-aprendizagem que nós vivenciamos lá todos os dias. Então, nós costumamos dizer, o tempo do Mimbiá Guarani é totalmente diferente do nosso. Se eu pedir agora que vocês criem um texto, as duas adultas vão criar o texto normalmente. A Kelly vai parar, pensar, muito silenciosamente, vai fazer um desenho e posteriormente vai passar para o Guarani, para o espanhol ou para o português. Então é um caminho bem truncado, bem diferente
das vivências que nós temos em outras escolas com não indígenas. E a ideia do livro foi justamente aproveitar essa capacidade que é única que eles têm e autorizar que eles realmente criassem dentro da cultura e a partir da sua cultura, sem a nossa intervenção. Então, só o que nós fizemos, e o Prof. Dilson Peixoto foi incansável nisso, foi auxiliá-los a organizar, a fazer as traduções, fazer essa passagem olhem só, dos desenhos para as histórias narradas em Guarani, para o português e para o espanhol. Então é um caminho muito complexo de se fazer, né? E sempre respeitando aquilo que nós tivemos uma primeira reunião e de saída deixamos bem claro, só será dito aquilo que pode ser dito. Porque dentro dessa cultura existem preceitos básicos de não se comentar assuntos de ordem religiosa, de ordem organizacional, né? Então fizemos um acordo, literalmente, para que o livro vingasse. E desde a capa do livro, vocês podem observar o desenho maravilhoso que nós temos de uma das nossas alunas e no livro todo. Então esse é um caminho totalmente diferente e isso nós vivenciamos diariamente. Nossa, e eu percebo assim, ó, o orgulho que vocês têm. Infelizmente, os ouvintes não conseguem enxergar o brilho no olhar que vocês têm ao falar da escola. Isso realmente é emocionante e motivador. Olha, parabéns. Nessa questão dos tempos que o professor Eduardo estava falando, eu lembrei de uma frase do Ailton Krenak, que é um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta da cultura Krenak, né? Que ele fala que o futuro é ancestral. E essa questão dos tempos, realmente nós que vivemos nessa cultura acelerada, né? Que a gente não tem tempo para nada. A gente perdeu uma característica que eu acho que é fundamental e eu acredito que os guaranis tenham, que é a questão da contemplação. Até em entrevista ao indigenista Sidney Pozuelo, o Jô Soares perguntou para ele assim, o que tinha mais o impressionado nesse trabalho com os indígenas. E ele disse que realmente foi a capacidade dessas gentes de ficarem a sós e em silêncio. Que os indígenas ficam por horas, dias, até no mais completo silêncio, apenas observando o movimento dos familiares, o canto dos pássaros, o som do vento, o murmúrio das águas, que é a contemplação. Algo que a gente realmente está perdendo e é uma perda muito triste, né? Porque as crianças estão crescendo nessa cultura acelerada e não estão percebendo o mundo à sua volta. E isso tem consequências na saúde, tem consequências na criatividade, né? Em tudo. Então eu queria perguntar para vocês como vocês veem essa questão e os povos originários estão lá da aldeia, eles conseguem manter essa questão, né? Não só no processo de ensino-aprendizagem, mas na vida, ou eles já foram engolidos pela essa rotina contemporânea de tudo para ontem? Olha, é como eu disse assim, a gente tem mais a vivência ali dentro da escola, né? As pessoas que convivem conosco ali da comunidade escolar, que a gente tem... A escola é aberta, né? Então muita gente vem, vai, porque ela também é um centro de apoio. A questão de documentos, de fazer um agendamento em banco. Então essas coisas da vida diária que o pessoal necessita, muitas vezes vão buscar recurso com a gente.
E a gente percebe que os mais jovens até têm alguma coisa, né? Eles são muito ligados, eles conhecem, tá aqui a Kelly, eles conhecem uma série de músicas, desenhos, coisas que eles gostam, assim, que não são da cultura, porque eles também têm outros prazeres, outros conhecimentos. Mas isso não quer dizer que eles deixam, como o próprio Krenak coloca, né? Isso não nos faz menos indígenas. Né? Isso não nos faz menos indígenas por estar a par do que está, né, nas tecnologias, ou por eu usar um celular, ou por eu manipular muito bem um computador, ou um software. Não me faz menos indígena. Então, a gente tem algumas pessoas lá que realmente elas manipulam isso, mas a grande maioria mantém sim, e dá para dizer a maioria, porque são pouquíssimos que mantém sim essa questão. Essa calma, essa paz, a gente sente com os nossos alunos, a gente sente com os nossos professores, com essa comunidade próxima ali. Até mesmo que nós chamaríamos de atrito, ou de discussões, ou de algumas coisas que a gente tem que resolver, para eles é de uma forma tão calma que para nós fica longe disso, né? É desesperador. O primeiro impacto que se tem, assim, ó, é desesperador, porque nós viemos de ritmos, como tu disseste, de muita velocidade, tudo tem que ser para ontem, e mesmo ontem já é um atraso que tinha que ser feito antes. Então, tu te deparar com pessoas que simplesmente te olham 7:30 da manhã e dizem: professor nervoso, a aula não será boa. E todos baixam a cabeça e ficam em silêncio por 10 minutos. Não sei se alguém resistiria. Eu não resisti, eu chorei. Ai, eu realmente estou emocionada. Foram literalmente 10 minutos. Aí eu chorei, eu me acalmei, aí levantaram a cabeça das classes e sempre tem um representante, eles não falam ao mesmo tempo, não é do hábito. Então, a representante, que é a Andriele, disse: agora, professora, mais calmo, agora podemos ter a aula. Nossa. Então, assim, isso é um choque. Isso é literalmente um choque para nós que somos atropelados e atropelamos e toda essa correria, né? É algo, como eu te disse, absolutamente único. É uma vivência realmente que creio que todos deveriam ter em algum momento. Só que esse momento, como diz o professor Dudu, nem sempre todo mundo se encontra desta forma. Tanto é que é difícil da gente manter um quadro de professores não indígenas por um período muito grande, realmente, né? E, mais uma vez, eu saliento também a parceria com a coordenadoria de nos compreender a respeito disso. Porque nem sempre os professores se adaptam a isso. E é uma coisa muito complicada, porque quando você vê nesse nosso mundo agitado ali fora, quando os alunos estão quietos, ou estão pensativos, ou estão, como a gente vê que os nossos estão produzindo, para muitos pode dizer: não, ele não quer nada com nada, então vamos deixar assim, né? E a gente sabe que não é essa a questão. Então a interpretação pode ser de uma outra forma. E nem todo mundo se adapta a isso. Então, nós tivemos, principalmente até os anos iniciais, uma série de mudanças nos últimos 2 anos, até a gente encontrar um professor que realmente siga o ritmo deles e consiga produzir, consiga fazer esse processo de educação formal que eles necessitam. Porque uma coisa que a gente fala assim, eles têm os costumes, têm os hábitos, os saberes deles, mas eles precisam saber chegar a um posto de saúde, ou quando necessitam ir a um banco, a um mercado, a algum outro órgão público, até mesmo numa loja, chegar e conversar, saber o que querem, se expressar, saber fazer um cálculo, saber fazer essas análises. Isso é o mínimo. Como eu coloco para os mais velhos na questão da EJA e os professores também, que a gente tem uma professora maravilhosa, que é da alfabetização, que é a Prof. Márcia, né? E os das séries finais da EJA são os mesmos do fundamental.
A gente coloca assim, ó, vocês têm que saber pelo menos ler uma receita, né? Vocês têm que ter condição, muitas vezes, de saber fazer a medida do remédio para dar para a criança, que isso também é uma dificuldade que a gente tinha muito grande. Então, saber como medir o remédio, como você vai dosar, saber o horário. Então, fazer isso tudo. Então, esse processo que a gente busca fazer dentro da questão da educação de jovens e adultos. E isso tudo nos mostra isso que você falou com relacionado à tecnologia. Eles vão até a escola muitas vezes porque há necessidade de se aprender isso tudo. Mas não que isso interfira, né? Volto lá para o querido Krenak, né? Como ele diz, não nos faz menos indígenas. O Munduruku também diz isso, né? Pelo fato de eu ter até recentemente, ele esteve na cidade, né? Fala maravilhosa. E ele coloca essa questão, não é pelo fato que eu tenho acesso como a Kelly mesmo, né? A ansiedade dela de ser cientista, ela diz assim, eu queria ver a questão dos astronautas, queria conhecer isso, queria conhecer o espaço. Por quê? Porque dentro das ciências, da geografia, dos conhecimentos que eles estão tendo, eles também anseiam fazer coisas diferentes, né? E essa questão do achar que são menos indígenas por estar se movendo nesse mundo, que eles estão se movendo nesse mundo. É a questão que o professor fala no início, falou no início, né? A questão do preconceito, que já não deveria, bem como tu disseste, não deveria ter mais, né? São olhares diferentes, são formas de viver diferentes, são formas de perceber, e realmente o nosso futuro é ancestral. Nós vamos ter que voltar à nossa ancestralidade, porque senão não sei aonde vai parar, né? A questão ambiental, a própria questão que tu falaste, né? Deles, ninguém fala ao mesmo tempo. O Rubem Alves que diz que em vez de curso de oratória tinha que fazer curso de escutatória. E eu acho que realmente as pessoas estão perdendo a capacidade de escutar o outro, não somente ouvir, né? Que é algo mecânico, mas o escutar o outro, perceber o outro. Então, realmente, a gente tem muito que aprender com eles. Eu acredito que muito do preconceito que se tenha, ele foi, logicamente, implantado, né, no momento que nós fomos colonizados. Nós não fomos descobertos simplesmente. Nós sabemos que, historicamente, as coisas não se deram dessa forma, como infelizmente nos foi passado durante tantos e tantos anos. Está se mudando isso agora. Os professores estão tendo o direito agora de contar a história mais próxima dentro da veracidade do que no meu período de estudante primário eu recebi. Mas eu creio que muito desse preconceito venha por medo. As pessoas são tão obcecadas pelos seus espaços, por garantir os seus espaços, que elas veem no outro sempre uma ameaça. E afinal de contas não é de admirar, porque estamos tratando de um povo com imenso talento para as artes, com uma capacidade para o domínio da fala e da escrita em qualquer idioma. Eles têm uma facilidade de aprendizado fantástica, por mais truncado que seja o caminho, por muito diferente que seja o caminho, eles têm muita facilidade, e isso de alguma maneira assusta algumas pessoas, como se eles quisessem ocupar os seus espaços. E não se trata disso. Eles querem e estão conseguindo ocupar um espaço que lhes é de direito, como donos verdadeiros dessa terra que foi roubada. Exatamente. Né? Tanto de todos os povos indígenas. De forma extremamente violenta, né? Perfeito. E tem algo sobre a questão do tempo que eu lembro agora, dos irmãos Vilas Boas. Eles fazem uma narrativa na qual houve um problema em uma determinada aldeia, eles estavam em outra, e eles saíram muito rapidamente, muito às pressas, acompanhado por um grupo de guerreiros
daquela aldeia onde eles estavam. Estavam indo muito rápido, até que chegou um momento que eles olharam para trás e esses guerreiros estavam deitados e escorados em árvores. E aí eles voltaram. O que aconteceu? Né? Nós temos pressa, nós temos que chegar na outra aldeia. E esses indígenas simplesmente disseram: os nossos espíritos não andam tão rápido. Temos que esperá-los. E eu creio que seja isso, a nossa pressa corrompe o nosso espírito. Com certeza. E por isso que a gente está na situação que a gente está, né? Como eu sempre digo assim, tá bom para ti? Se tá bom para ti, não precisa fazer nada. Para mim, esse mundo não está bom, né? Essa loucura, a gente tem que estar sempre conectado, tem que estar sempre produzindo. Para quê? Né? Essa respirar, olhar uma árvore, ouvir o canto dos passarinhos, e a minha preocupação maior é que a gente está ensinando as crianças a viverem nesse mundo louco, caótico, sem perceberem. Quando a gente não percebe o mundo à sua volta, as árvores, os pássaros, que são tão importantes quanto os seres humanos, a gente deixa de perceber o outro humano, né? Quando a gente não percebe um animal, não percebe toda a natureza, a gente esquece que a gente faz parte dela, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito. Mas... Ai, desculpa. Não, posso só completar a tua ideia. Tem uma fala da Geni Nunes com a Ailton Krenak, e daí eles estão conversando, né? E eles colocam justamente essa questão. E daí a Geni diz, pois é, tentaram nos colonizar porque nós éramos selvagens, nós não éramos humanos. Para isso a gente tinha que ser catequizado, né? E elas assim, mas eu fico feliz, hoje a gente agradece de nos ver dessa forma, porque se o humano tem destruído tanto, né? Feliz de nós que somos os selvagens, que apreciamos a mata, né? A árvore, o pássaro, o rio, né? Os ventos, tudo que existe, essa natureza, nós somos parte dela. E quando a gente fala, né, que a Ailton Krenak diz assim, que muitos chamam a mãe terra, mas o que estão fazendo com essa mãe? Como é que vocês tratam a sua mãe? Né? Que tempo vocês estão tirando para ela, ou como estão torturando ela também nesse tempo, né? A questão, assim, do que está sendo feito com a terra. Então, que parte a gente faz dessa natureza? Então, quando a gente vê na nossa comunidade esse tempo de esperar, de analisar, de parar, eu mesma, né, me policio porque eu sou muito rápida, até mesmo para falar, às vezes eu falo muito rápido, e deles assim, menos, vou mais devagar, né? E às vezes eu me pego, não, calma, se eu quero que eles me acompanhem, né? Na verdade é eu quem tenho que acompanhá-los, né? Porque é para eles, não é para mim. E eu sempre digo lá na escola assim para o pessoal, gente, vocês têm que entender que nós aqui, não indígenas, somos passageiros. Para vocês, não. A escola vai ficar, vocês vão ficar, as crianças serão as futuras lideranças, se não elas, seus filhos, porque eles vêm neste caminhar, nesse aprender deles, em contato com essa natureza. Porque quando eles falam de natureza e de tempo, o tempo para eles também é diferente. Não é o tempo da forma que a gente conta, não é o tempo do ano letivo, não é o tempo do aprendizado que a gente tem. Eles têm um tempo de vida que, sinceramente, eu não sei nem explicar aqui para vocês. Né? Que é uma questão própria deles, né? Que é lá da cultura. Mas o fato deles ter que andar, deles ter que vivenciar, deles ter que conhecer, isso sim faz com que o aprendizado, com que o ser vivo se mantenha, se constitua enquanto ser indígena guarani. Né? Então, quando a Geni Krenak fala essa questão do tempo e da natureza, diz ainda bem que nós somos selvagens, né? Porque a gente está relacionado à nossa natureza, os nossos irmãos são mais felizes, né? O pássaro cantando, a árvore, né, balançando, o rio correndo,
Só que a gente quer que essas árvores, esse rio, esse pasto sejam todos saudáveis. Então, para isso, temos que cuidar dessa mãe. Até porque se não tiver rio, se não tiver pássaro, é um todo, né? A gente tem nós não indígenas temos essa ideia de que somos separados, né? A natureza é uma coisa e os seres humanos. Em primeiro, os seres humanos são animais, né? Exato. Animais da espécie mamíferos da espécie humana. Nós somos apenas uma espécie diferente do pássaro, do gato, do cachorro. E nós temos essa ideia de que é separado. E não é. Nós somos um com o todo. E eu acho que isso é o aprendizado maior que os indígenas podem nos ensinar. Bom, mas eu quero que vocês falem mais do livro que foi lançado na 51ª Feira do Livro de Santa Maria. Cantos e Encantos Mibia Guarani. Sei que falei errado. Que é uma coletânea de cantos e contos que as crianças aprendem com os mais velhos, sejam eles pais, parentes, sábios da comunidade. As histórias foram escritas em 3 línguas, a Guarani, português e espanhol, como o professor Eduardo falou, que esse trabalho foi realizado por alunos do 4º ano ao ensino médio e alunos da EJA. O trabalho foi realizado com a coordenação dos professores de todas as áreas, sendo eles indígenas e não indígenas. E o livro foi financiado pelo Unicentral, forma de incentivar as políticas públicas do PNAE e do FNDE. Mas antes que os professores falem, eu quero ouvir a Kelly sobre essa experiência de escritora. Como foi para ti? Foi legal, muito legal. Eu adorei fazer o livro. Os meus amigos me motivaram a fazer o livro com os desenhos, a história, os cantos. E isso tudo me motivou a fazer o livro. Nossa, e é um livro todo ilustrado. Lindo, lindo, lindo. Gostaria que vocês falassem mais um pouco dessa obra, como é que os ouvintes podem ter acesso? Essa obra, eu digo que ela é filhote de um outro projeto. Nós temos um projeto que a gente concluiu agora, em junho ali, metade do ano. Tardou um pouco por causa das chuvas, né? Esse ano foi um ano meio atípico para o nosso estado. E nós tínhamos um projeto, na verdade, não é da escola. A escola estava apenas auxiliando, um projeto da comunidade, que foi um projeto para construir a casa de reza. E através da escola, né, com a parceria que ela tem com o Lions Club e o Lions com o Sicredi, a gente conseguiu uma verba para fazer a casa de reza. E foi um trabalho que foi feito com toda a comunidade, né? Tanto a comunidade escolar quanto a comunidade Guavirá-Taporã, com o auxílio dos nossos professores também, sempre que possível. Nós tínhamos, né, os horários que a gente ia trabalhar, em alguns momentos a gente foi, e a casa foi construída, né, com este financiamento. Só que os professores em sala de aula, conversando sobre a casa de reza, e como eu disse assim, esse cuidado que a gente tem de não invadir, né, aquilo que é da comunidade para a escola, foi conversado a respeito dos cantos, que é algo que emociona, principalmente os professores lá não indígenas, que a gente acha muito lindo. E eles disseram que os cantos não têm tradução, eles são feitos através de emoção. Então, eles começaram uma conversa sobre os cantos, né, sobre a questão das histórias. E muitas vezes você falando que dentro da casa de reza, ou em casa, ao pé da fogueira, se conversava muita coisa, que era onde eles aprendiam algumas histórias. E como o professor Eduardo colocou muito bem, aquilo que dava para eles contar, foi pedido para as crianças que alguma história que eles gostassem, que eles pudessem narrar, né, em sala de aula, e que eles pudessem fazer isso tudo. E daí o professor Dilson, que já publicou vários livros, eles, mas a gente podia de repente fazer um livro, topa, professor Dudu, vamos lá, vamos fazer. E conversaram com os outros profs, chegaram até mim, olha gente, se vocês quiserem fazer, a gente dá um jeito. Eles, e como é que a gente faz o livro nascer, concretizar? Bom,
Eu vou me informar na coordenadoria, vou ver como é que a gente faz, se a gente pode fazer, né? E daí entrei em contato, eles disseram, não, se vocês tiverem dinheiro para fazer as cópias do livro, né? A primeira edição, a tiragem, tranquilo, e nós sem nenhum centavo, como sempre, né? Diz, bom, vou procurar com o pessoal, né? E daí, eu disse, não, vocês trabalham em sala de aula, então, vão trabalhando com os alunos, vão conversando, vão fazendo isso tudo e eu vou dar jeito de arrumar o dinheiro. E daí conversei com um, conversei com outro e pedi auxílio, então, para a Unicentral, que é a Central das Cooperativas, né? Que trabalha com a questão da agricultura familiar. E daí o Alcione, né, o representante deles aqui, eles, não, Cirlete, eu consigo a verba para vocês fazer uma tiragem, né, dos livros. Porque nós queríamos fazer o lançamento na Feira do Livro, até porque nós queríamos que as crianças tivessem um trabalho concretizado. Tanto que o livro foi registrado, foi feito direitinho, mas a gente não mandou para nenhuma editora. A gente fez, né, uma edição, a gente foi lá e fez as tiragens, né, numa gráfica, e a gente não mandou por quê? Porque demorariam 6 meses até eles fazer, e daí seria só para o ano que vem. A gente está com o processo, nós vamos encaminhar agora. Mas a gente queria mostrar o nosso trabalho, né? A ansiedade era essa de mostrar isso. E as crianças queriam ver, porque assim, ó, como você está vendo, pena que o pessoal não pode ver, são muitos desenhos. E esses desenhos são carregados de emoções, de história, né? Como diz até a capa, né? Ela tem aqui, eles desenharam a nossa casa de estudo, que é uma réplica da casa de reza, que a gente tem na frente da escola, né? Ficou muito lindo, né? Usando um símbolo que para eles é extremamente importante, que é o beija-flor, né? E a gente vai ter que dar um jeito, eu vou ter que dar um jeito de arrumar dinheiro para fazer isso aqui. E o Alcione conseguiu, né? Conversou lá com o pessoal e ele conseguiu financiar. E isso veio, nessa verba que ele conseguiu nos auxiliar, foi justamente através das políticas públicas de incentivo, né, à cultura, a questão da agricultura familiar, que também tem essas outras vias. Então, é importante, às vezes, a gente conversar com o pessoal, porque pensa, não, é agricultura familiar, é só ali na agricultura. Não, eles têm outras formas de incentivo que eles também podem fazer, né, essa abertura através do PENAI, né? Eles, assim, a gente consegue fazer. Então, foi graças a eles, como eu disse, assim, foi uma corrente de parcerias, de amigos, que levou, então, foi de um projeto da comunidade, um trabalho em sala de aula, uma conversa com os alunos e daí mobilizou toda a escola. Que legal. E o professor Dilson, ele é indígena? Não, o professor Dilson não é indígena. Ele é formado em biologia e história e é paleontólogo. Então, até um desses últimos sítios que foi encontrado aqui em Santa Maria, que ele trabalha no DENIT também, ele tem 20 horas conosco e 20 horas no DENIT. Foi ele que encontrou esses fósseis nessa ligação que está sendo feita entre a faixa nova e a faixa de São Cepé. Que é pra ele, então, nesse trabalho dele, ele que acabou encontrando, ele e o José, né, que é o outro paleontólogo que trabalha com ele, né, que encontraram esses resquícios ali da comunidade indígena. É um menino maravilhoso, né? Eu digo, eu sou muito babona com os alunos e com os meus profs, né? Então, dá para desconsiderar um pouco, porque eu acho eles muito bons, daí eu só não posso gavar muito, porque daí vão querer me levar embora, né? Então, daí não dá para fazer isso, não. Não, eu vou pedir, se tiver possibilidade de fazer, para a Kelly falar sobre dos contos ou um canto, falar em Guarani, e o professor faz a tradução para os ouvintes, pode ser? Ai, me esqueci. Pera. Oiko, morai, ma, oregia, ereia, morai, ma, o nyanderu, hete, gui, omo, nengui, pe,
Rive omonendo ko ojeram anu opu ide mbrai ma omonendo ojera. Que lindo! Professor, pode traduzir para nós? Bueno, si me permite, voy a hacer la lectura de la traducción en español, ¿sí? El canto ya hace parte de la cultura guaraní Nimbiá desde siempre. Cada canción no fue creada por voluntad propia y ni por alguien de una aldea. Cada canción viene de Nhanderú, el Dios Supremo, que deja que algunas personas escuchen a través de un sueño o hasta cuando está rezando en la casa de rezo. La canción trae muchas cosas, canciones de fortalecimiento, canciones emocionantes. La canción trae una energía, fuerza y ligereza mental. Cuando cantamos, la energía transborda en todo el cuerpo. Así nos trae emociones, dando voluntad de llorar, de emoción al pensar en la realidad. Hay algunas canciones para los niños. Hay aquella canción para dormir, canción de cuna, y canciones que se cantan en los juegos de los niños. Nossa, que coisa mais linda! Infelizmente, o nosso tempo está acabando, senão eu ia pedir para a Cirlete traduzir em português. Então, quem estiver curioso e quiser a tradução em português, como é que adquire o livro? Bom, o livro, como eu disse, a gente fez essa tiragem, né, por conta própria então, ele só está na escola no momento, então. Daí teria o contato, né? Eu poderia deixar o contato, pode entrar em contato comigo, né? E a gente dá um jeito de entregar, um jeitinho de entregar, tá? Pode dar o contato. Então, eu vou passar o celular, que é 55997226258, tá? Vai estar falando comigo e daí a gente acha um jeito de entregar. Ouvintes, vale a pena entrar em contato com a professora Cirlete e adquirir o livro, porque é um livro que é maravilhoso, desde a capa até a contracapa, realmente assim, ó, em 3 línguas, né? Dá para ver que ele tem a cultura, né, a Guarani nele. Então, olha, parabéns por esse livro, por essa escola maravilhosa. Parabéns pelo que motiva vocês, pelas coisas que movem vocês. Realmente, assim, ó, nossa, essa hora de tempo, realmente, vocês nos presentearam com a vivência, com as histórias de vocês. Muito, muito obrigada. Aveté, como se diz, obrigada. Como é que é? Aveté. Então, ficamos com o Temove por aqui. Agradeço a presença da professora Cirlete, do professor Eduardo e da aluna Kelly, que é uma aluna Guarani, da escola Guarani aqui de Santa Maria. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O Temove conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Só escrever lá no YouTube CTE-UFSM que aparece a nossa playlist.
Também estamos no Spotify, é só buscar T-Move UFSM e se deliciar com os nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem e que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.